Fala pessoal, tudo bem? Bom, seguindo aí, agora com a parte de Química Orgânica, essa é a aula 1 do quarto bimestre. Então, a introdução à Química Orgânica. Vamos lá? Falaremos aí sobre a força vital, os postulados de Kekulé e a hibridização do carbono. O objetivo é conhecer a origem do ramo do estudo da Química Orgânica. Cara aqui no pointer, bora. Você já ouviu falar em Química Orgânica? Como a química orgânica influencia o nosso dia a dia? Cite exemplos de produtos ou processos comuns que envolvem a química orgânica. Pense em diferentes ambientes e atividades do seu cotidiano. Por exemplo, ao cozinhar, quais materiais são constituídos de compostos orgânicos? Aqui então tem uma ilustração de uma mulher aqui cozinhando, né, fazendo ali o preparo de alguns legumes. Aqui, por exemplo, no canto direito aí da tela, tem um pé de alface. Quem já ouviu falar aí sobre alface orgânica, vegetais orgânicos? É possível que a gente tenha uma alface, batatas ali, tem pepino também. É possível que a gente tenha uma alface orgânica e uma alface de origem não orgânica? O que vocês acham? Reflitam aí antes que a gente continue, né? Então tem aqui alguns outros elementos. Tem até algumas propagandas de alimentos orgânicos. O que vem a ser um alimento orgânico? Um alimento de origem não orgânica. Existem essas duas terminologias. Isso está correto, falar dessa forma? O que vocês pensam? Falaremos mais sobre isso. Os primórdios da química orgânica. Então, um pouquinho aí de história. Manipulação de compostos orgânicos pelos seres humanos remonta a milhares de anos, desde a época da pré-história, evidenciada, por exemplo, na aplicação de combustíveis e no domínio do fogo, bem como a produção de vinho e vinagre por meio da fermentação do suco de uva, né? Processos químicos aí, fermentação do vinho, né? Do suco lá que através de um processo de fermentação se torna vinho, e o próprio vinagre também, que também tem origem aí pelo. Falhou, falhou um pouquinho aí, né? Bom, os compostos orgânicos continuaram a ser manipulados e utilizados em diversas atividades humanas ao longo do tempo. No final do século XVIII, marca um avanço significativo na compreensão da natureza desses compostos. Aqui o fogo, então, o vinho, né? Ali, vinagre, que aparentemente provenientes da uva, fermentação. Os seres humanos conhecem a combustão e a fermentação há milhares de anos. Os primórdios da química orgânica. A partir de procedimentos científicos, químicos decidiram se purificar, isolar e identificar substâncias encontradas em organismos vivos. Por meio de estudos, eles concluíram que as propriedades desses compostos diferenciavam-se dos compostos obtidos dos minerais. Então, aqui uma separação ali que eles fizeram, e eles tinham uma conclusão diferente ali entre os elementos que haviam nos seres vivos, não exatamente pessoas, mas nos seres vivos. Eles eram compostos diferentes dos compostos minerais. Por exemplo, os compostos que eram extraídos da terra, extraídos aí da água, por exemplo. Até aquele momento, era vigente a teoria proposta pelo equilíbrio químico de Jacob Berzelius, denominada teoria da força vital. Essa teoria propunha que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos, como a ureia, composto obtido a partir da urina. Então, o primeiro composto aqui, a ureia, que está presente na nossa urina, vinha de um ser vivo, então na época eles pressupunham que os compostos orgânicos só poderiam vir de algo que estivesse vivo, algo que tivesse vida. A própria definição da química orgânica é dessa forma até hoje.
né? Hoje nós temos mais conhecimento a respeito, mas a química orgânica ainda é chamada de química da vida e de fato é, não exatamente por conta desse postulado aqui da teoria da força vital, né, de Berzelius, mas por outros fenômenos que nós falaremos também adiante. Tá? Então aqui, Jacob Berzelius, ele viveu aqui de 1779 a 1848. Então aqui, nessa época, onde a química, né, ainda estava ali sendo chamado de bruxaria em alguns lugares, onde os químicos eram chamados de alquimistas, mas também em alguns lugares ainda eram considerados bruxos. As investigações do químico alemão Friedrich Müller resultaram de um novo entendimento para os compostos orgânicos. Müller refutou a teoria da força vital, quando em 1828 sintetizou a ureia a partir de um composto inorgânico, o cianeto de amônio. Então está aqui a equação química do cianeto de amônio, né? NH4CNO. Isso aqui colocado em aquecimento, esse triângulo aqui em cima da seta, indica que a substância foi aquecida e isso produziu aqui o que a gente chama de ureia, que é um átomo aqui de oxigênio fazendo duas ligações com um átomo de carbono e o carbono aqui ligado a duas aminas, né? NH4 aqui, a gente chama isso aqui de amina. O estudo de compostos orgânicos ganhou relevância, fazendo da química orgânica um dos ramos mais investigados da química. E de fato é, quando a gente fala da química, que a química orgânica é a química da vida, essa teoria tirou lá o postulado da teoria vital, né? Por conta de uma substância que foi gerada a partir de um composto teoricamente inorgânico, né, chamado ali de fontes minerais, retirado, né, é, produzido a partir de fontes minerais. Se obteve um composto teoricamente orgânico. Então, a teoria de que os compostos orgânicos só podem ser obtidos através de organismos vivos caía por terra aqui com essa teoria. Mas, de fato, ela continua sendo chamada de química da vida porque é o que envolve a maior quantidade de células, moléculas, compostos que tem a química orgânica e nós vamos entender aí o porquê da química orgânica, né? Aqui, a química orgânica é o campo da química dedicado ao estudo dos compostos de carbono, também chamados de compostos orgânicos. Então, todo composto químico onde tem carbono na sua constituição, a gente chama de composto orgânico. Se a gente olhar para esse composto aqui, que na época era chamado de composto inorgânico, porque vinha de uma fonte mineral, na verdade ele também tem carbono. Então, nos dias de hoje, isso aqui, apesar dessa estrutura complexa, aí tem um átomo só de carbono, é considerado sim um composto orgânico. Então, a química orgânica é a química baseada no átomo de carbono e o que está em volta dele vai dar algumas propriedades, mas o componente principal da química orgânica são os compostos de carbono. Postulados de Kekulé. Archibald Scott Cooper e Frederick August Kekulé foram dois cientistas que contribuíram para a ciência, com valiosas investigações sobre os compostos orgânicos na segunda metade do século XIX. Posteriormente, esses estudos deram origem aos postulados de Cooper-Kekulé, em homenagem aos cientistas. Então tá aqui, né, os cientistas, 1831, 1892, aqui Archibald Scott Cooper, e aqui de 1829 a 1896 viveu aqui Frederick August Kekulé. Postulados de Kekulé. Kekulé, aliás. O átomo de carbono é tetravalente, ou seja, esse elemento tem a propriedade de fazer 4 ligações covalentes. Nós entenderemos por quê. Apesar de ser um postulado aqui, isso é um fato, e nós entenderemos aí o porquê. As 4 valências do carbono são iguais. Dessa forma, esse elemento pode formar ligações simples, duplas ou triplas. Os átomos de carbono ligam-se diretamente a outros átomos de carbono, formando cadeias carbônicas. E aí eu já falo mais sobre isso. Conhecida como
o encadeamento, essa propriedade do carbono é crucial para a diversidade de compostos orgânicos existentes. Então, existe uma infinidade de compostos orgânicos existentes no mundo, todos baseados nos átomos de carbono, e quando a gente tem átomos de carbonos ligados entre eles, é o que a gente chama de cadeias carbônicas. Então, se a gente pegar, por exemplo, lá a cadeia do DNA, ela é chamada de ácido desoxirribonucleico. O DNA aí tá a sigla em inglês, né? Mas em português, essas letras, né? DNA significa ácido desoxirribonucleico. É uma cadeia de carbonos, uns ligados nos outros, com algumas outras propriedades ao longo dessa cadeia, né? Então, vários átomos de carbono enfileirados ou em cadeias fechadas, que nós veremos tudo isso mais adiante. Mas principalmente o ramo principal, a espinha dorsal de um composto orgânico é a estrutura de carbono que a gente chama de cadeia carbônica. Os postulados de Kekulé, Cooper-Kekulé. O que significa a propriedade de encadeamento mencionada no terceiro postulado de Cooper-Kekulé? A capacidade do carbono formar ligações simples, duplas e triplas. A tetravalência do carbono, que significa que o elemento químico carbono ele tem que fazer 4 ligações para que ele atenda àquela regra do octeto. Vocês vão lembrar aí da regra do octeto. Um composto químico, que não os gases nobres, não os gases da última coluna da tabela periódica, que já são compostos químicos por si só. Um elemento fora da coluna ali dos gases nobres é só um elemento químico. Apenas os gases nobres já são de fato substâncias, porque eles têm lá na sua camada, na sua distribuição eletrônica, os prótons, os elétrons e os nêutrons ficam ao redor. Os gases nobres eles já têm, sempre na última camada, 2 elétrons ali para o elemento hélio e 8 elétrons para os demais elementos na última camada. Isso significa que um composto químico está estável quando ele tem 8 elétrons na última camada. E aí todos os elementos químicos tentam simular essa estabilidade se ligando com outros elementos químicos. O elemento químico carbono, quando a gente faz lá a distribuição eletrônica, em subníveis principalmente, né, 1s2, 2s2, 2p6, o elemento químico carbono na última camada, ele tem apenas 4 elétrons. Então ele está exatamente na metade, pela regra do octeto. Ou ele doa 4 elétrons ou ele recebe 4. Como ele não vai doar nem receber, porque ele está exatamente na metade, receber ele até recebe, mas doar não. Então, ou ele compartilha ou ele recebe esses elétrons de outros elementos para aí sim se tornar um composto químico. Se a gente pegar, por exemplo, lá o CO2, gás carbônico, é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Por quê? O oxigênio ele precisa de 2 elétrons para, pela regra do octeto, estabilizar e formar um composto químico. E o carbono precisa 4. Então, são 2 átomos de oxigênio, cada um pedindo 2 elétrons. Eles vão compartilhar ali com o carbono para que tenha estabilidade aquele composto químico e o gás carbônico, de fato, deixe de ser apenas um átomo de carbono e um átomo de oxigênio para formar uma molécula de gás carbônico, que é o CO2. Fica mais fácil ali com exemplos, né? Mas daqui a pouco eu rabisco alguma coisa aqui, porque ainda não tem, né? Então, é uma pergunta, na verdade, né? O que significa a propriedade de encadeamento mencionada no terceiro postulado de Kekulé? E aqui já está a resposta, né? A propriedade do carbono ligar-se a outros átomos de carbono, formando cadeias carbônicas. Né? Isso que diz o postulado aqui de Kekulé, né? As propriedades aqui de encadeamento mencionadas no seu postulado. Aqui tem um exemplo bem prático. Então, a gente tem aqui uma molécula de carbono, um átomo de carbono com 4 hidrogênios em volta. Aqui nós temos o gás metano, né, que é o gás natural. Ele é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de oxigênio. Aí notem que o carbono aqui, ligado com 4, ele tem 4 elétrons na sua última camada de valência, eles estão representados aqui com esses traços, né? É uma estrutura mais simples. Mas aqui, isso segue a regra do octeto. O hidrogênio ele tem apenas um elétron, precisa de mais um para virar o gás hidrogênio, então formar algum composto químico com um outro elemento. Aqui ele está formando o gás metano.
Então ele precisa de um elétron para virar uma substância, está emprestando esse elétron aqui do carbono, porque ele também não pode doar, né? O hidrogênio só tem um, se ele doar ele fica sem nada. Então ele empresta aqui com esse de cima, o de baixo também, e aí o carbono agora ele tem, se a gente pegar cada ponta aqui das ligações, né, ele tinha um elétron, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora esse composto químico atende lá a regra do octeto, fazendo 8 ligações aqui para o carbono, e o hidrogênio que só tem um elétron, ele se completa com mais um e também vira aí uma substância. E aí a gente tem aqui a formação do CH4, que é o gás metano, né? Então, vamos rabiscar um pouco. Aqui eu sou canhoto e eu uso o mouse com a mão direita. Então, para usar essa caneta aqui é terrível. Então, se a gente contar, ó, quantos átomos de hidrogênio a gente tem aqui? Um, dois, três, quatro. Quantos de carbono? Um só. Então, essa substância ela fica CH4. CH4, gás metano. Entenderemos aí porque é gás, né? Porque eu estou falando de gás. Mas essa é a fórmula química do gás natural. Um gás que é utilizado aí para quem tem gás de rua. Não é o gás de cozinha do bujão, né? Do botijão de gás é o GLP, que é outro tipo de gás. É o gás com efeito de petróleo. O gás natural é obtido aí de outras fontes, né? Deteriorização de compostos orgânicos. Olha, orgânicos. Lembra lá da pergunta que eu fiz no começo? Eu posso ter uma face orgânica e uma de origem não orgânica? Acho que vocês já têm a resposta, mas eu só vou contar no final. Tipos de ligações do carbono e hibridização. As ligações covalentes do carbono podem ser frontais, sigma, ou laterais pi. Né? Aqui fazendo jus ao tipo de estrutura, quando os compostos orgânicos fazem as suas ligações, eu já mostro aqui na imagem. Em uma ligação simples, cada átomo de carbono une-se a outros 4 átomos por ligações sigma, né? Ligações simples. Então, como está aqui nessa primeira ilustração. Ó. Agora eu vou pôr no pointer de novo, porque eu não vou rabiscar, porque já tem o desenho aqui, tá bom? Ó, então, ligação sigma. Com os elementos que vão fazer as ligações aqui com o átomo de carbono, eles se ligam ao redor dele, né? Como está aqui. Então, em ligação simples, cada átomo de carbono une-se um aos outros 4 átomos por ligações sigmas. Então, a gente viu aqui no caso do hidrogênio. Ó. Então, tem um carbono por ligações simples, uma ligação só, que a gente chama de ligação sigma. Aí a gente tem essa estrutura aqui, ó. Essa é uma estrutura aqui de ligação sigma. Quando a gente pega um elemento químico carbono e liga com outros elementos fazendo ligações duplas, aqui vai entrar, é simples ainda, só está em ângulo por conta da configuração da ligação π, é dessa forma mesmo. Então a gente tem aqui, esse vai fazer uma ligação só, aqui também vai fazer uma ligação só. E aqui vai entrar um único elemento químico para fazer dupla ligação. Né? Eu vou até colocar aqui, ó. Lembra que a gente falou lá do oxigênio? Então, oxigênio. Né? O hidrogênio a gente sabe que faz uma ligação só. Então, se eu colocar aqui, ó, um hidrogênio aqui, outro aqui, e aqui sobrou 2 elétrons, né? Simbolizado com os traços, mas cada traço aqui é um elétron. Agora, esse elemento químico tinha 4 ligações, tem o hidrogênio 5, 6, mas ainda faltam 2. Como aqui ele está representado por dupla ligação, vai um composto químico aqui que faz dupla ligação. Lembra que eu falei que o oxigênio faz dupla ligação? Então, vamos colocar um átomo de oxigênio aqui, ó. Oxigênio, faz 2 ligações. Então aí a gente tem uma ligação π para dupla ligação. Aqui também é a mesma coisa, ó, aqui está ligado ó, por 2. Então se eu colocar aqui ó, a molécula de CO2 que a gente viu lá, que eu falei, ó, do gás carbônico. Aqui é a fórmula química, ó, CO2. CO2. É assim que sai o gás carbônico, que é o que a gente solta na nossa respiração. Puxa o oxigênio, né? Solta gás carbônico, é essa estrutura aqui, ligações π. Quando tem dupla ligação, né, elas ficam aqui paralelas praticamente. Essa estrutura aqui, então a gente tem ó, um carbono só, 2 hidrogênios,
e um oxigênio. CH2O. Essa é a estrutura desse composto químico. Tem um nome aí para ele também, a gente vê mais adiante. Então aqui ligação sigma, só ligação simples, uma ligação só. Então aqui é aquela que a gente viu lá com o hidrogênio, o gás metano. Quando tem uma ligação só, o carbono, cada ponta aqui do carbono faz uma ligação só com outro elemento químico, ligações sigma. Se tem ligação simples, ligação pi, ali, uma sigma e uma pi. Aqui só ligação pi e aqui uma sigma e uma pi. Né? Então uma sigma aqui fazendo três ligações, o elemento químico que vai fazer três ligações aqui pode ser fósforo, enxofre. Vamos colocar o S aqui de enxofre, nitrogênio também, né? E aqui o H. Um hidrogênio aqui fazendo uma ligação e o elemento químico enxofre fazendo três aqui. O fósforo também, né? Aqui, né, os tipos de ligação e hibridização, aqui como fica, né, em termos de geometria. Então, hibridização sp3, quatro ligações sigma. Né, aquelas quatro em volta ali que a gente viu. Né? Aqui tá plana, né, uma estrutura plana, mas numa visão realista do átomo, funciona dessa forma. Então, sp3, a ligação aqui em volta, né, das ligações sigma, só a ligação simples. sp3, sp2, uma ligação aqui dupla e duas simples. E sp, uma ligação assim, aqui simples e três aqui, ligações triplas. E aí tem os ângulos, né? Isso aqui é uma visão geométrica mesmo da estrutura de um composto orgânico. Então aqui no sp3 tetraédrica, no sp2 trigonal e no sp linear, tá vendo? Em linha aqui, ó. E aí tem os ângulos entre as ligações, né? Então 109 graus e 28 aqui. 120 graus e 180. Os orbitais S e P são obtidos de orbitais atômicos que descrevem a distribuição de elétrons ao redor do núcleo de um átomo. Tá? Então, S e P aqui são essas distribuições aqui dos elétrons ao redor do átomo. Para a química orgânica, isso, tá bom? Diferente lá da distribuição, quando eu falei da regra do octeto. É só a disposição dos elétrons disponíveis no carbono fazendo as ligações com o elemento químico. Né? Então, na verdade, a ligação ela não é plana, assim, certinha, bonitinha, né? Ela sofre distorção por conta da interação dos campos eletrônicos dos elementos que estão se ligando aí ao redor dos átomos, né? Para que eles não rompam. Então, as energias diferenciadas dão uma contornação aí, uma contornação tetraédrica aqui para ligações simples, trigonal, onde a gente tem uma dupla e duas simples, e linear aqui para ligações triplas, né? Ou duas duplas. Composição dos compostos orgânicos. Então, além do carbono, os principais elementos presentes na maioria, tá? Na maioria dos compostos orgânicos são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, que eu mostrei aqui no exemplo, ó. Átomo de enxofre ligando com carbono e hidrogênio. E os halogênios, compostos da família 7A da tabela periódica, flúor, cloro, bromo e iodo. Né? Então, aqui, a valência do composto, né? As possibilidades de ligação. A gente tem aqui, então, tetravalente, então, o carbono aqui fazendo quatro ligações, né? Monovalente, o hidrogênio é um composto químico, um elemento químico que faz uma ligação só. Bivalente, o oxigênio que a gente viu, ele pode fazer ligações lineares ou então ligação aqui, né? Também ligação sigma. Trivalente, o nitrogênio, ó, tá aqui, gente, fazendo três ligações, não tá, ó, o enxofre é bivalente, né? Então, ele faz duas. Aqui o nitrogênio, trivalente. Então, nesse que eu coloquei aqui, ó, até comi bola aqui, ó, tem que corrigir. Isso aí é a pressa. É, vamos apagar. Isso. Aí aqui, ao invés do enxofre, que faz duas ligações, a gente coloca aqui
o nitrogênio. Opa, o nitrogênio aqui, ó. Fazendo. Eita, bagunçou o negócio aqui. Mas é o nitrogênio aqui, tá bom, gente? Agora ele tá fazendo aí, colocando a legenda aqui, eu acho que stop subtitles. Aí, agora sim. Pointer, eraser, apaga tudo. Pointer, pen. Um átomo de nitrogênio aí fazendo as três ligações e aqui um átomo de hidrogênio que a gente tinha colocado, né? Se eu fosse desenhista, vocês já viram aí que eu ia morrer de fome, né? Perdoem o equívoco, né? Então o enxofre aqui fazendo. Ele é um composto bivalente, né? Vai ter um elétron de cada lado, ou linear, assim, igual aqui o oxigênio. E o nitrogênio, né? Tem outros elementos químicos que fazem ligação tripla, mas o mais utilizado aqui para os compostos orgânicos é, de fato, os compostos de nitrogênio, do elemento químico nitrogênio. E os elementos aqui, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, sempre fazendo uma ligação só, como faz aqui o hidrogênio. E agora aqui, né, acabamos de ver isso, ó, considerando as valências dos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e halogênios, né, na sequência, né? Então, hidrogênio, carbono primeiro, hidrogênio segundo. Carbono a gente viu que faz 4 ligações. Hidrogênio, uma só, uma ligação. O oxigênio, 2 ligações. O nitrogênio, 3 ligações. E os halogênios, apenas uma ligação. Qual é a resposta? Essa aqui é uma pergunta. Ó. Ligações dos compostos, considerando as valências do oxigênio, nitrogênio, carbono aqui. É, Qual é a alternativa que atende? Né? A gente viu aqui, ó, 4, 1, 3. Aliás, 4, 1, 2, 3 e 1. Onde tem essa alternativa? 4, 1, 2, 3 e 1. Aqui, ó. 4, 1, 2, 3 e 1. Será que tá certo? É isso aí. Aqui é a quantidade de ligações que cada elemento faz. O carbono faz 4, o hidrogênio faz uma só, o oxigênio faz 2 ligações para respeitar a regra do octeto, onde o elemento químico estabiliza com 8 elétrons na sua última camada. Aqui um glossário aí de forma colaborativa, elaborem aqui um glossário, não vou falar mais, não vou falar disso. E o que a gente viu aqui nessa aula? Então a gente viu a estrutura do carbono, postulado aqui de Kekulé, né? A regra da teoria vital lá que era considerado que todo composto orgânico precisava vir de algo, de algum ser vivo e assim por diante. Bom, agora respondendo a pergunta lá que eu fiz, a gente pode ter uma alface orgânica e uma alface de origem não orgânica? Vou até terminar aqui só para voltar no primeiro slide lá. Ó. A gente pode ter então aí um composto orgânico, uma alface de origem orgânica e uma alface de origem não orgânica. Aqui, ó. Se vocês lembrarem, assim como as árvores, as folhas, né? As folhas das árvores são feitas de celulose, fibra de celulose, né? Celulose são compostos orgânicos, são compostos de carbono. Então, uma sequência de celulose, um composto orgânico, um composto químico com vários átomos de carbono, enfileirados, agrupados, né? Não vou mostrar aqui a fórmula da celulose, mas a celulose é um composto orgânico formado por carbono. Se a folha de uma árvore é composta por celulose, a folha de uma alface é composta por quê? Pelo quê? Celulose também. Então, fibras, né? A gente chama isso de fibra, mas as fibras são celulose. E as fibras vêm de origem orgânica. Então, aquela folha ali do coco, né? Quando o coco vai amadurecendo, solta ah, aquelas fibras. Tudo aquilo é química orgânica, gente. Tudo aquilo é química orgânica. Então, eu não posso ter uma alface de origem
orgânica e uma alface de origem não orgânica. É errado falar isso. Mas o comércio fala. E por que que o comércio fala? Porque, na verdade, o que eles querem dizer é que você tem uma alface de uma origem natural, né, que é produzida ali sem o uso de agroquímicos, né? No passado era chamado de fertilizantes, hoje são chamados de agroquímicos. Então, os pesticidas, os inseticidas, né, basicamente pesticidas. Então, sem nenhum produto tóxico para evitar que se formem pragas, que são adicionados nas grandes lavouras, nas grandes plantações, né? Nenhum adubo químico, né? É utilizado numa alface que eles, por conveniência, chamam de alface orgânica para dizer que é de origem sem produtos químicos, né? Então, não existe alface que não vem de origem orgânica. Toda alface é de origem orgânica. Todo alimento de fonte orgânica é de fonte orgânica, né? Então, a farinha de trigo, uma farinha orgânica, aveia orgânica, tudo é orgânico. Todos esses elementos químicos, a batata aqui que está na foto, o pepino, tem átomo de carbono, é orgânico. Mas o comércio chama de origem orgânica porque não tem um agroquímico, não tem um pesticida, não tem um adubo ali que vai fazer com que a plantação cresça mais rápido e ao mesmo tempo que é, não, as pragas não ataquem. As grandes plantações trabalham assim. As plantações caseiras, que a gente chama, né? Mas hoje em dia é, tem grandes lugares que produzem, né? Alface aí, outros legumes, vegetais de fonte sem usar os agroquímicos, e tem bastante mesmo, mas não é que não é orgânico. Tudo é orgânico. Nós somos orgânicos, você que está aí assistindo é orgânico, seu cabelo é composto químico orgânico, né? Suas células, o sangue tem parte ali de oxigênio, né? Que é inorgânico, mas a estrutura ali também é orgânica. Por isso que a gente chama a química orgânica de química da vida. Nem toda a substância química ela vem de algo, de química orgânica, vem de uma origem viva. Algumas são sintéticas. O plástico, por exemplo, vem do petróleo. O petróleo um dia já foi um ser vivo, né? Que é a deteriorização de organismos ao longo de milhares e milhares de anos. Isso é o petróleo. Né? Também veio de fonte orgânica. Mas existem substâncias que de fato são sintetizadas. Eu não conheço nenhuma alface sintetizada aí de origem não orgânica. Né? Então isso aí é mito, tá bom? Não existe uma alface de origem orgânica e uma alface de origem não orgânica. Se tem carbono, é orgânico. Existe alface produzida em grandes lavouras, onde é utilizado pesticidas, fertilizantes, e existem alfaces criadas de forma natural, protegida ali de insetos, né, para que as pragas não ataquem, e ela é produzida sem a necessidade de um agroquímico para desenvolver e proteger das pragas, tá bom? Então, quebrado o mito aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e até mais, gente.